Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Pessoal, a gente vai entender o que é a lavagem de dinheiro e como que ela é tratada aqui no nosso país, tá? A definição de lavagem de dinheiro é que a gente tem uma prática pela qual são inseridos na economia formal resultados decorrentes de atividades ilícitas por meio da ocultação ou então da dissimulação de sua verdadeira origem. Então eu tenho, por exemplo, uma pessoa que ela comete um tipo de crime e ao fazer esse crime, ela recebe dinheiro, tá? Exemplo aí das pessoas que são traficantes, né? Fazem o tráfico de drogas e por conta disso elas recebem lucro. Percebam que esse lucro, ele tem a origem dele em uma atividade que é crime. E aí essa pessoa, ela tenta esconder a origem desse dinheiro, que é uma origem ilícita. Isso, tentar esconder a origem desse dinheiro e tentar trazer ele para a economia formal como se ele tivesse vindo de uma atividade lícita, como se fosse algo permitido pela nossa legislação, isso é entendido como lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro ela é uma preocupação internacional há anos, a qual merece vigilância constante dos países, com o objetivo de coibir essa prática que é criminosa. Eu estou falando de dois crimes. Eu tenho o crime, no exemplo que eu dei, do tráfico de drogas, e além disso, eu tenho o crime de lavagem de dinheiro. A pessoa está tentando esconder a origem do dinheiro para que ela não seja pega no primeiro crime. Cometeu dois crimes, tá? Para isso, entretanto, os reguladores de cada país dependem da cooperação das instituições participantes do sistema financeiro. Isso porque o sistema financeiro ele é um local muito utilizado no sentido de as pessoas que são criminosas de utilizarem os sistemas para tentar esconder a origem fraudulenta, a origem criminosa desse dinheiro. Um ponto importante, tá, é que para haver o crime é necessário que o recurso obtido da atividade tenha a origem ilícita, isto é, seja por si só um crime. Logo, a lavagem de dinheiro é um crime que advém de outro crime, estando correta a expressão de que na lavagem de dinheiro não há crime consequente sem crime precedente, tá? Se a pessoa ela estiver tentando esconder a origem de um dinheiro que não é de uma origem criminosa, aí não vai ser lavar dinheiro, vai ser outra coisa. Agora, se a origem foi criminosa, independentemente de qual crime, aí é lavagem de dinheiro. A gente considera que a lavagem de dinheiro ela tem três fases: a colocação, a ocultação e a integração. A gente vai estudar cada uma dessas fases, tá? A primeira fase é a colocação. Então a pessoa foi lá, cometeu o crime e obteve recursos financeiros, obteve lucro. A colocação é o processo em que o dinheiro ele é colocado no sistema econômico. Objetivando ocultar a sua origem, o criminoso ele procura movimentar o dinheiro em países com regras mais permissivas e naqueles que possuem um sistema financeiro liberal. A colocação, esse é o ponto, tá? A colocação ela se efetua por meio de depósitos, compra de instrumentos negociáveis ou compras de bens. Então, aquela pessoa que acabou de receber o lucro por conta da atividade ilícita, ela vai até uma instituição financeira e ela faz um depósito, por exemplo, desse dinheiro. É um exemplo de colocação. Ou ainda, ela compra algum tipo de instrumento negociável, um investimento, ou ela compra um bem, compra um carro, né? Então, são formas onde ela está tentando tirar aquele dinheiro sujo que veio da atividade ilícita e está tentando passar ele uma ideia de dinheiro limpo, né? Porque daí ela vai ter o carro. E o carro, ele não tem essa origem ilícita. O dinheiro que comprou, ele sim, mas o carro em si, não. Para dificultar a identificação
da procedência do dinheiro, os criminosos aplicam técnicas sofisticadas e cada vez mais dinâmicas, tais como o fracionamento dos valores que transitam pelo sistema financeiro e a utilização de estabelecimentos comerciais que usualmente trabalham com dinheiro espécie. Então, a cada ano que passa, cada vez mais, infelizmente, os criminosos eles vão adaptando as formas, tentando esconder o que eles estão fazendo, né, para dificultar a ação das autoridades competentes no sentido de identificar a lavagem de dinheiro. E isso, né, uma das formas pelas quais eles utilizam esses mecanismos é o fracionamento dos valores. Então, um exemplo só para a gente entender. A pessoa criminosa ela foi lá e lucrou 50 mil reais. E, ao invés de depositar 50 mil reais em uma instituição financeira e chamar a atenção de depositar todo esse valor em espécie numa vez só, ela vai lá e divide isso em 10 depósitos de 5 mil reais, por exemplo. Tá? É claro que a gente vai ver que hoje em dia existem mecanismos que acabam identificando quando isso acontece. Mas quando começou, quando foi uma novidade, as instituições financeiras elas não estavam preparadas para esse tipo de situação. Tá? Então a colocação, qual que é o ponto? A colocação é o ato de colocar o dinheiro no sistema econômico, que pode acontecer por meio de depósitos, compra de instrumentos. Bom, a segunda fase é a ocultação. Aqui a definição é o seguinte: consiste em dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos. O objetivo é quebrar a cadeia de evidências ante a possibilidade de realização de investigações sobre a origem do dinheiro. Então a pessoa foi lá, comprou o carro, colocou o dinheiro. Agora ela vai tentar movimentar, quebrar a cadeia de evidência que liga esse carro ao dinheiro ilícito. Daqui a pouco ela vai vender esse carro, por exemplo, vai comprar um outro carro, vai comprar um terreno, ela vai ficar fazendo uma série de movimentações aqui no sentido de quebrar a cadeia que liga o bem que ela comprou com o dinheiro ilícito. Ou se ela depositou o dinheiro, ela vai começar a movimentar entre diferentes contas, no sentido também de dificultar o rastreamento contábil desses valores. Isso tudo acontece aqui, na ocultação. Os criminosos, eles buscam movimentá-lo de forma eletrônica, transferindo os ativos para contas anônimas, preferencialmente em países amparados por lei de sigilo bancário. Por que isso? Porque ao passar o dinheiro para um país que tenha esse tipo de lei de sigilo bancário, as autoridades competentes não vão conseguir acessar essas informações, porque existe lá o sigilo bancário. Por isso que a lavagem de dinheiro, ela merece vigilância constante dos países, porque necessita dessa colaboração entre as instituições financeiras. Caso contrário, fica difícil rastrear. Né? É um crime que ele vai se propagando de maneira global. Tá certo? Ou ainda, né? Realizando depósitos em contas abertas em nome de laranjas ou utilizando empresas fictícias ou de fachada na tentativa de quebrar essa cadeia de evidências e dificultar o rastreamento contábil. A terceira fase, tá, é a integração. Aqui os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico. As organizações criminosas buscam investir em empreendimentos que facilitem suas atividades, podendo tais sociedades prestarem serviços entre si. Uma vez formada a cadeia, torna-se cada vez mais fácil legitimar o dinheiro. E legal, aqui, já na terceira fase, que é a integração, o dinheiro ele parece já que é lícito, que veio de uma origem lícita. Tamanho foi a dificuldade que os criminosos colocaram no sentido de rastrear essa origem ilícita do valor. Tá? Essas são as três fases: colocação, ocultação e integração. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei que ela disciplina quais são as ações das instituições financeiras e outras pessoas envolvidas também no processo de lavar dinheiro, bem como também ela vai punir os criminosos. Qual que é essa lei? É a 9.613 de 98. Ela trata, portanto, dos crimes de lavagem de dinheiro e de ocultação de bens, direitos e valores. A gente sabe que é lavagem de dinheiro, mas a lei ela não usa esse termo, lavagem de dinheiro. Ela define como ocultar ou dissimular a natureza, a origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade dos bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Renan, não entendi. Vamos lá.
ocultar ou dissimular a natureza, a origem daquele valor que ele adveio de um crime. Quando eu falo infração penal, eu estou falando de um crime. Então, é ocultar ou dissimular natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade. Do que? Esse é o ponto, tá? De bens, direitos ou valores que foram provenientes de forma direta ou ainda indiretamente de infração penal, de crime. É o conceito de lavagem de dinheiro, só que da forma que está definido na legislação brasileira. Essa lei, ela também dispõe sobre a prevenção da utilização do sistema financeiro para ilícitos. Então, a gente vai ter algumas regras pelas quais as instituições financeiras vão ter que se nortear. E, como eu falei para vocês, essa lei ela também traz penalidades aos autores dos crimes e a quem, embora não tenha sido um autor do crime, tenha participado de alguma forma nos ilícitos. Certo? Quais são as penalidades, então, que existem, que estão expressas nessa lei? Segundo a lei, a pena para quem comete a lavagem de dinheiro é de reclusão de 3 a 10 anos e multa. Ou seja, a pessoa que cometeu o crime de lavagem de dinheiro, ela está sujeita à reclusão que tem de 3 a 10 anos e mais a multa. Aquela pessoa, ela cometeu 2 crimes, não foi? Ela cometeu um crime e, na sequência, ela cometeu o crime de lavagem de dinheiro. Para o crime de lavagem de dinheiro, a punição é essa. Ela ainda vai ter a punição do crime que ela inicialmente fez e que ela teve o lucro financeiro. Mas além da pessoa que cometeu o crime, a lei, ela também estabelece que outras pessoas que de maneira indireta tenham participado ou que tenham participado do processo de lavagem de dinheiro, essas pessoas elas também vão ser punidas da mesma forma. Então, quem é responsável por converter os recursos ilícitos em ativos lícitos? Não foi a pessoa que cometeu o crime de lavagem de dinheiro, não, mas ela fez a conversão desses recursos ilícitos, ilegais, em ativos lícitos, né? Foi aquela pessoa que, por exemplo, vendeu o carro, né? Se ela vendeu esse carro sabendo que era lavagem de dinheiro, ela tem a punição da mesma forma que o autor de lavagem de dinheiro. Adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia os recursos, guarda ou tem em depósito, movimenta ou transfere recursos. Importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. Está sujeito à mesma penalidade. Tá? Então vai importar e coloca um valor diferente ao que deveria ser, está sujeito a essa penalidade. Utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes da infração penal. Né? A pessoa, então, ela está utilizando recursos que vieram de uma lavagem de dinheiro, ela está sujeita também à mesma pena. Participa do grupo, associação ou escritório, tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nessa lei. Aqui a legislação ela fala, né, que a pessoa ela tem o conhecimento e mesmo assim ela participa, está sujeita à mesma penalidade. Então, em relação às penalidades, eu tenho reclusão de 3 a 10 anos e multa. Isso para quem comete o crime, ou seja, o autor, mas além do autor, também está sujeito quem tem participação. Tá? Essa é a penalidade pelo crime de lavagem de dinheiro. Olha só, a gente tem alguns organismos internacionais que são pioneiros no sentido de ter aquela ideia de cooperação entre os países para evitar a prática de crime de lavagem de dinheiro. Vamos falar sobre esses organismos, tá? Eu tenho aqui o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o CSNU, que ele estabelece que as instituições financeiras têm que seguir essas determinações do CSNU quando ele determinar a indisponibilidade de ativos de quaisquer valores, né? Titularidade direta ou indireta de pessoas naturais, pessoas jurídicas ou de entidade. Não entendi, Renan. Vamos lá. Se esse organismo internacional, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, ele determinar a indisponibilidade de ativos, ou seja, uma pessoa que veio até o Brasil,
né? E ela cometeu o crime de lavagem de dinheiro em outro país. E o Conselho de Segurança das Nações Unidas percebeu. Aí ele solicita, então, a indisponibilidade dos ativos dessa pessoa que está aqui no Brasil, né? Por exemplo, se ela tem depósitos em conta, o CSNU ele vai lá e vai solicitar que esses depósitos eles não fiquem mais disponíveis a essa pessoa. Isso que significa a indisponibilidade de ativos, tá? E bom, se ele solicitar isso, as instituições financeiras que estão aqui no nosso país, elas vão ter que cumprir de forma imediata essas determinações. Então, elas vão ter que monitorar a lista de sanções desse organismo, elas vão ter que dispor de controles aptos a efetivar imediatamente o bloqueio de ativos, comunicar imediatamente a indisponibilidade ao Banco Central, à CVM, ao Ministério da Justiça e ao COAF. Tá? Então, uma vez que aconteceu essa indisponibilidade, as instituições financeiras têm que comunicar a esses órgãos aqui que elas, né, cumpriram as regras do Conselho de Segurança. E além do CSNU, a gente também tem a Convenção de Viena, tá? Essa daqui ela foi estabelecida de forma pioneira para combater o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, tendo apresentado uma definição sobre o crime de lavagem de dinheiro que é aceita mundialmente. Então, a Convenção de Viena foi a pioneira, foi aonde a gente teve, então, essa primeira preocupação mundial em relação a esse crime. Nessa convenção, foi ratificado que os países estariam obrigados a estipularem penalidades aos indivíduos que ocultassem bens ou valores oriundos do tráfico internacional de drogas. Então, os países que participaram dessa convenção, que aconteceu aonde? Em Viena, eles assinaram lá que eles se tornaram responsáveis de, né, no prazo seguinte, futuramente, de estabelecer, então, penalidades àquelas pessoas que cometem o crime de lavagem de dinheiro. E o detalhe, tá? A partir do decreto 154, que foi assinado em 1991, o Brasil ele se comprometeu a criar uma lei específica sobre o crime de lavagem de dinheiro, conforme as normas que foram estabelecidas nessa convenção. Então, a partir da Convenção de Viena, a gente teve a elaboração da Lei 9.613 de 98, que é responsável, entre outras coisas, de punir aqueles que tenham cometido o crime de lavagem de dinheiro. E assim, então, o Brasil cumpriu o que foi ratificado lá nessa Convenção de Viena. A gente também tem a Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, e o objetivo dessa convenção foi de prevenir, punir e eliminar o terrorismo, sendo que os Estados parte ficaram responsáveis por assumir o compromisso de adotar medidas necessárias para fortalecer a cooperação entre eles nesse combate. Então, essas convenções, esses organismos internacionais, percebam que a gente vai ter países que vão atuar no sentido de estabelecer regras pelas quais eles vão ter que atuar de maneira conjunta para acabar reduzindo esses crimes. A motivação da convenção foi a preocupação com a manutenção da paz e da segurança internacional, além da promoção da boa vizinhança e de relações de amizade e cooperação entre os Estados, levando em conta, né, que o financiamento do terrorismo é um objeto de séria preocupação para a comunidade internacional como um todo. E tem o GAF, que é um grupo de ação financeira. Ele é um órgão intergovernamental que foi criado em 89 durante a reunião do G7 em Paris. Ele teve como principal objetivo, a criação dele, promover a proteção do sistema financeiro internacional contra as ameaças de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e também da proliferação das armas de destruição em massa, através do desenvolvimento e da promoção de padrões internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro e de combate ao financiamento do terrorismo. Tá? Então, quais são as principais medidas em relação ao que o GAF ele estabeleceu? De novo, pensando nessa colaboração entre diferentes países no sentido de prevenir o crime de lavagem de dinheiro. A identificação de pessoas politicamente expostas, que dado ao cargo que essa pessoa tem, ela fica exposta e ela acaba sendo uma pessoa mais exposta ao risco de lavagem de dinheiro. A realização de due diligence, que é a avaliação de clientes, fornecedores e terceiros, entender então, por exemplo, como é que
o perfil de cada cliente para saber se ele também está ou não mais suscetível à prática do crime de lavagem de dinheiro, e também a realização de controles internos, no sentido de estabelecer controles que vão verificar se tudo que a instituição está fazendo no sentido de prevenir a lavagem de dinheiro, se aquilo está funcionando. Tá certo, pessoal? Em relação à lavagem de dinheiro, é isso.